Física clássica, conhecida como física newtoniana, concebia o universo de forma mecanicista, obedecendo padrões rígidos e inalteráveis. Com o advento da teoria da relatividade proposta por Einstein e com o surgimento da física atômica, os físicos tiveram suas percepções alteradas em relação à realidade. O próprio Einstein revelou em seu diário que ele se sentia como se o chão saísse debaixo dos seus pés, pois sua teoria não era um contínuo da física newtoniana. Não era uma continuidade das teorias antes propostas pelos físicos que o antecederam. Ele estava diante de algo inteiramente novo. Com o avanço tecnológico, desenvolveram-se instrumentos ultra avançados, fazendo com que os físicos pudessem, a partir de então, observar o antes não observar. Em Genebra, na Suíça, há o colisor de partículas, onde os físicos puderam analisar minuciosamente as interações oriundas da colisão de partículas atômicas e subatômicas, chegando a conclusões distintas da física clássica. Por exemplo, para a física clássica, a matéria era constituída por blocos construtores chamados de átomos. Na física moderna, os átomos, antes indivisível pela física clássica, puderam ser analisados a nível subatômico, possuindo prótons, elétrons, tendo um núcleo, de modo que a nível quântico, a nível dos quarks, tudo é energia. Aquilo que para a física clássica era chamado de espaço, para a física moderna é chamado de matéria escura, pois, repito, a nível quântico, tudo é energia. É incrível as conclusões científicas da contemporaneidade, como elas se assemelham às percepções oriundas dos místicos do passado. Por exemplo, houve um sábio no Antigo Egito chamado Hermes Trismegisto. Ele diz algo muito interessante. O todo é mente, o universo é mental. Cristo similarmente diz que Deus é espírito. Em outras palavras, o todo é energia consciente. É muito relevante salientarmos que ciência e religião são inconciliáveis apenas na superfície. Sutilmente, ambas as instâncias descrevem a mesma realidade, porém, numa outra linguagem. Outro dado salientado pela física moderna é que o universo é interconectado. Todas as coisas existem de forma interdependente. Buda, há milhares de anos, disse algo interessantíssimo. Ele diz: assim como uma rede é confeccionada com uma série de nós, tudo neste mundo possui uma série de vínculos. Se alguém pensar que a malha de uma rede é coisa independente ou isolada, estará equivocado.
uma rede é feita com inumeráveis malhas interligados, tendo cada malha o seu lugar e responsabilidade em relação às outras. Tudo está interconectado. É como o colar de Indra. Há um fio invisível que transpassa todas as coisas. Tanto a física quanto a espiritualidade compreenderam que existe algo subjacente, imanente, que permeia o todo. Os antigos hindus a chamaram de Brahma, os budistas de Dharma, Lao Tzu a chamou de Tao, o filósofo grego Heráclito chamou esta harmonia oculta de Logos, Baruch Spinoza chamou de a alma do universo, e os físicos contemporâneos a nomearam de partícula de Deus. É interessante que, neste momento, os extremos se tocam. Assim como o calor queima, o demasiado frio também queima. O princípio da polaridade diz que os extremos se tocam. Neste momento, ciência e religião encontram um ponto de intersecção. Apontam para a mesma realidade, utilizando uma outra linguagem. É como as duas asas de um só pássaro, é como os dois lados da mesma moeda. Outro dado importante para a física quântica, para a física moderna, é que eles compreenderam que o universo é holográfico. As partículas compõem o todo, porém o todo também se encontra nas partes. Hermes, antes mencionado, contemporâneo de Abraão, em sua obra O Kybalion, legou-nos algo indelével. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. É interessante que este fenômeno holográfico, descoberto recentemente pela ciência, já foi anteriormente mencionado por Hermes, o que ratifica as palavras de Salomão: não há nada novo debaixo dos céus, tudo o que é já foi. É interessante que existe este paralelo muito profícuo, muito rico entre ciência e espiritualidade, todas chegando à mesma conclusão, duas estradas convergindo ao mesmo ponto desta interconectividade. No Evangelho de Tomé está escrito: quebre um pedaço de madeira e ali estarei, levante uma pedra e ali me encontrareis. O todo está presente em tudo e tudo está no todo. Outro dado importante salientado pelos físicos modernos
é que analisando as partículas subatômicas, não dá para o observador ficar como mero espectador. Ele tem que ser partícipe, coparticipante da experiência, a ponto do observador tornar-se o observado. Pois o observador à parte altera o fenômeno observado. Nesta perspectiva, a física quântica é advaita, não dual. Ela transcendeu as fronteiras dualísticas. Recordo-me de Shankara, que carinhosamente apelidei de o apóstolo da não dualidade. Ele dizia: isto é você. Jesus ensina: ame teu próximo como a ti mesmo, pois na realidade não há próximo. Tudo é uma extensão de si mesmo. Quando prejudicamos alguém, na realidade estamos prejudicando a nós mesmos. É como um espinho na carne, ínfimo, diminuto, mas quando penetra mesmo, reflete no todo. Outra curiosidade mencionada pela física moderna é que, analisando as interações subatômicas, eles concluíram que cada elemento, ao mesmo tempo que é uma partícula, é uma onda. Eles se depararam diante do ilógico, do absurdo, do indiscernível, que traz com esta realidade a possibilidade de multiversos, de mundos paralelos existindo paralelamente a este. É a realidade do uno diante das facticidades do verso. É o mundo físico e o mundo extrafísico que se entrelaçam. É a ciência reconhecendo a possibilidade daquilo que existe para além da sensorialidade. É interessante que o físico Fritjof Capra, depois de passar por uma experiência mística, ele relata que estava sentado à beira-mar, distraído, e em dado momento ele se viu uno com as ondas, uno com o mar, com a areia, com o vento. Seu coração vibrava harmonicamente com todos os elementos circunstantes. Era uma dança cósmica, era como a dança de Shiva. E a partir de tal experiência, aonde diluiu-se o eu e o outro, o sujeito e o objeto, o observador e o observado, ele empreendeu uma busca profícua de traçar um paralelo entre a física moderna e o misticismo do Oriente. Os frutos dessa busca foi uma obra muito relevante intitulada O Tal da Física, onde ele traça esse paralelo. Em dados momentos desta obra, ele faz citações que não dá para se saber se é de um físico contemporâneo ou de um místico do passado. Tamanha similaridade, ambos apontando para a mesma realidade, porém muito similarmente. Um outro grande físico contemporâneo, Amit Goswami, também tem traçado este paralelo entre a física quântica e a espiritualidade, analisando a física da alma ou a alma da física. Ele vai descrevendo que à medida que a ciência evolui, à medida que os físicos
penetram o mundo subatômico, eles concluem que tudo é consciência. Tudo está entrelaçado e interconectado. Esta sensação da separatividade é fruto, dizem os textos antigos, de avidya, é fruto da ignorância. É a ilusão cósmica descrita nos Vedas como Maya. Pois quando este véu é rasgado, é removido, compreendemos a sinergia, a interdependência de todas as coisas. Compreendemos as sutilezas, compreendemos que a nível quântico todos somos um. Espero que estas singelas palavras sejam elucidativas e esclarecedoras, e que diante de tais realidades que transcendem a realidade, ou melhor, a racionalidade, possamos, semelhante aos cientistas contemporâneos, diante do absurdo, diante do ilógico, nos curvarmos ante ao incognoscível, ante ao imponderável, indiscernível, inominável mistério dos mistérios. Ambas as instâncias, dentro de suas particularidades, estão trabalhando para trazer maiores elucidações e esclarecimentos em relação ao todo. Não devemos ficar restritos ao âmbito da ciência ou optarmos apenas pela espiritualidade, pois ambas são úteis e importantes durante a nossa peregrinação rumo à compreensão última do mistério dos mistérios. Espero que estas singelas palavras possam suscitar em vosso íntimo o anseio e a curiosidade de se aprofundar nesses assuntos. Recomendo a obra de Fritjof Capra, O Tal da Física, a leitura também do Kybalion e de outras literaturas muito relevantes que poderão traçar de modo profícuo este paralelo da física quântica e a espiritualidade. Espero ter sido oportuno e que o mistério cósmico ilumine os olhos do nosso entendimento e nos faça compreender esta realidade. Antes enfatizada pelos místicos, hoje revelada pelos físicos. Que o Eterno nos abençoe até o nosso próximo